Mateus 6, do 19 até o 24, diz assim a palavra do Senhor: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e aonde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor bendito e amado, nós reunidos em Teu nome nessa noite, como igreja do Senhor, engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós enaltecemos o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nome que é digno de ser louvado, engrandecido e exaltado. Ó Deus, ainda que exista sofrimento e dor em nossas vidas, e ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto da vide, todavia nós nos alegraremos em Ti, ó Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. No entanto, nós também reconhecemos, Senhor, somos muitas vezes carentes, pecamos contra o Senhor, murmuramos e não aceitamos a Tua vontade. Mas a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe de todas as coisas. E a Tua palavra diz que o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Confiamos então em Ti, Senhor. Confiamos em Ti no momento de dor, no momento de fraqueza e também quando nós estamos alegres, Senhor. Confiamos, ó Deus, que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará, Senhor. Portanto, ó Deus, suplicamos nessa noite, fale ao nosso coração pela Tua palavra, Senhor. Vivifica-nos, ó Deus, vivifica a Tua obra, ó Senhor. Restaura-nos, ó Deus, para que nós nos alegremos em Ti, Senhor. E ajuda-nos a colocar o nosso coração somente em Ti, Senhor. Pois onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Que o nosso tesouro seja o Senhor, Deus. Seja a Tua palavra, seja o Teu reino, seja a Tua vontade, Senhor. Louvamos-Te, ó Deus, com todo o nosso coração. E oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos faz parte de um sermão de Jesus, de um grande discurso do Mestre, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Nós podemos dizer que esse aqui é um grande compêndio a respeito da vida cristã, de como nós devemos viver a vida cristã, qual é a vontade de Deus para nós cristãos, para aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, esse discurso de Jesus não é um conjunto de regras ou um sistema ético e moral. Esse discurso de Jesus também não é uma série de exigências, a qual, se nós seguirmos, nós seremos salvos. Mas o Sermão do Monte, pregado pelo próprio Jesus, há 2000 anos atrás, para os seus discípulos e para uma grande multidão, é a descrição da verdadeira vida cristã. Então não é
se nós vivermos dessa maneira, nós seremos salvos. Mas, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, e se nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nós viveremos dessa maneira, seguindo esses princípios, seguindo a vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus iniciou o seu sermão com aquilo que ficou conhecido como as bem-aventuranças, como uma espécie de introdução dada por Jesus, que mostra o caráter dos habitantes do reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças descrevem qual é o caráter, qual é o estilo de vida dos verdadeiros cristãos, daqueles que seguem a Jesus Cristo. Portanto, todos os cristãos devem viver assim, e não apenas uma parte deles. E os crentes devem manifestar todas essas qualidades, e não apenas algumas delas. E nenhuma dessas virtudes aqui descritas são naturais ao homem. Como nós sabemos, por toda a palavra de Deus, o homem é totalmente depravado, incapaz de produzir por si mesmo vida. Portanto, precisa da ação externa do Espírito Santo para que ele manifeste essas qualidades, para que ele passe por um processo de transformação dado pelo Espírito Santo e assim possa ser bem-aventurado. E o Senhor Jesus então diz que esses bem-aventurados influenciariam o mundo, sendo sal na terra e luz nesse mundo de trevas. Depois o Senhor Jesus falou a respeito do homicídio, do adultério, dos juramentos, seja a sua palavra sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Jesus falou a respeito da vingança. E Jesus falou também a respeito do amor ao próximo. Amai também os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus, filhos do vosso Pai Celeste. E então, a partir do capítulo 6, esse que nós estamos, o Senhor Jesus diz que a nossa justiça deve ser maior, ou deve exceder a justiça dos fariseus, daqueles religiosos que tiveram apenas a aparência mudada, mas um coração que permaneceu em trevas, daqueles que Jesus chamou de hipócritas, sepulcros caiados, daqueles que não exercitaram dentro dos seus corações a verdadeira religião e a verdadeira adoração. Nós não devemos ser como eles. Pelo contrário, a nossa transformação deve vir de dentro para fora, deve ser um coração transformado, esbanjando a alegria de Cristo e, portanto, também fazendo as boas obras, a qual o Pai preparou para que nela nós andássemos. Então Jesus nos ensinou a respeito da vida particular do cristão, daquilo que deve ser feito no secreto, doações, a generosidade cristã, aquilo que a sua mão esquerda fizer, que a direita não fique sabendo, e por aí vai. A nossa oração secreta, quando for orar, ou quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus também falou a respeito do jejum,
Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Pelo contrário, lave o seu rosto e deixe que apenas o Pai saiba daquilo que você está praticando. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E agora, nessa segunda metade do capítulo 6, o Senhor Jesus fala a respeito dos nossos negócios públicos nesse mundo: dinheiro, propriedades, alimento, bebida, roupa, ambições, aquilo que nós praticamos no mundo, o nosso lidar com a sociedade. E reparem, meus irmãos, que essas duas coisas não podem estar divorciadas. Tudo aquilo que é feito em secreto na presença do Pai também é trazido à luz na presença da sociedade. Ou melhor dizendo, aquilo que você é em secreto com o Pai vai transformar aquilo que você é diante das pessoas, vai transformar os seus relacionamentos, vai transformar a sua forma de lidar com dinheiro, com trabalho, com sexo, com família, com ambições, com desejos, com sonhos. Essas duas coisas caminham juntas para o Senhor Jesus. Não há dicotomia entre aquilo que nós somos diante do Pai e aquilo que nós somos diante das pessoas, porque se houver, nós estamos sendo hipócritas. Então vem o nosso texto de hoje, a partir do versículo 19, e Jesus, ele chega aonde ele quer chegar. Jesus, ele quer falar a respeito do coração, porque do coração procede as fontes de vida. A boca fala do que o coração está cheio. Portanto, a nova natureza implantada em nós pelo Espírito Santo é uma mudança de coração. É uma transformação do coração de pedra para um coração de carne. É uma transformação dentro de nós, e coração aqui a gente pode dizer que é o centro da personalidade humana. Ou em outras palavras, aquilo que eu e você somos de verdade. Aquilo que Deus sabe a respeito de nós. E ele começa primeiro definindo um mandamento negativo no versículo 19, falando sobre o que nós não devemos fazer, e depois ele vem com o mandamento positivo, como nós devemos proceder. Então o mandamento negativo, versículo 19 é: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não juntais tesouros nesse mundo caído. Na verdade, o mundo é um péssimo lugar para nós investirmos. Às vezes, aqui nesse mundo, tudo que parece valioso e duradouro, de repente some, perece, se degrada, se esvai, murcha e some das nossas mãos. Dizer que nós temos qualquer patrimônio nesse mundo que está 100% seguro para Jesus é uma grande tolice. Nada nesse mundo está seguro para nós, meus irmãos. Esse mundo é um verdadeiro deserto. E ele está em constante mudança, em constante transformação. Aqueles que já andaram num deserto, fala que as paisagens mudam instantaneamente. As dunas que estavam num lugar, logo estão em outro. O cenário muda de repente. A temperatura, quando finda o dia, cai bruscamente. O cenário muda de uma hora para outra. Esse mundo é como um deserto, que vive mudando. Portanto, não é um lugar seguro para nós estabelecermos qualquer patrimônio. Nós não temos nenhuma segurança neste mundo. E entre outras coisas, meus irmãos, a pandemia que nós estamos enfrentando nos ensinou que de uma hora para outra, tudo aquilo que nos é valioso, tudo aquilo que é para nós estimado, de repente pode mudar. E de repente pode até mesmo desaparecer. Deus está nos ensinando, meus irmãos,
que esse mundo caído, corrompido, em trevas, não é um bom lugar para nós depositarmos o nosso coração. Porque ele muda, porque ele se transforma constantemente, porque ele é inseguro. E um pesquisador chamado Henrique Dans, falando a respeito da pandemia, ele que é professor na IE Business School, publicou um artigo na revista Forbes, dizendo que não haverá retorno para a vida normal. A normalidade que nós tínhamos antes, em janeiro de 2020, aquilo que nós dizíamos com a boca cheia que era o nosso normal, para esse pesquisador, juntamente com outras entidades que contribuíram para as pesquisas sociais do nosso mundo contemporâneo e para a nossa realidade de pandemia, puderam afirmar com certeza que não haverá um retorno para aquilo que nós chamávamos de normalidade. E um jornal brasileiro fez uma pesquisa, utilizando dessa fala desse professor e pesquisador, e listaram 24 coisas, 24 mudanças que a pandemia trouxe e que provavelmente nunca mais vão voltar ao seu estado normal. Veja só, para esses pesquisadores, haverá o mundo antes da pandemia e o mundo depois da pandemia. E eles trazem estudos na área de economia, trabalho, consumo, cotidiano, lazer e entretenimento. Eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu não vou falar todos para não ficar maçante, mas, por exemplo, na economia, nós tivemos uma mudança na taxa de juros, a famosa Selic, caiu lá embaixo. E esse pesquisador, juntamente com esses estudiosos, disseram que provavelmente essa taxa nunca mais subirá da forma que ela era antes. Dólar alto, lá em cima, provavelmente nunca mais despencará como era antigamente. Tivemos também o maior investimento na poupança. As pessoas preocupadas com o dia de amanhã, falaram, vou colocar dinheiro no banco. Provavelmente essa é uma prática que não deixará de ser utilizada. E outra coisa que ele fala a respeito da economia, usando a palavra desglobalização. Completamente o contrário daquilo que a gente sempre viu no mundo. Mundo globalizado, as nações reunidas, fazendo comércio. É claro que isso vai continuar, mas nós estamos passando por um processo de fechamento de fronteiras, onde cada país começa a olhar somente para dentro de si, e o comércio exterior começa a diminuir. Outras mudanças mais próximas de nós, no trabalho, por exemplo. Tivemos um aumento dos empreendedores, microempreendedores individuais, pessoas que foram para a rua vender coisas, porque foram demitidas do seu trabalho formal. Nós tivemos também a incorporação do home office, coisa que era muito rara antigamente, hoje é completamente normal as pessoas trabalharem de suas casas utilizando os seus computadores, e provavelmente muitas dessas empresas não trarão seus funcionários de volta, porque viram aí uma economia muito grande em tê-los em suas casas, e as coisas funcionaram praticamente igual. Nós tivemos também a implantação de videoconferências, network digital. E no consumo, uma expansão do comércio eletrônico, e também os famosos deliveries por aplicativos tiveram uma alta enorme, que provavelmente também continuará. No nosso cotidiano, a adoção do ensino virtual, a adesão até mesmo à telemedicina, médicos atendendo pelo computador. No lazer e entretenimento, o maior investimento em entretenimento doméstico, tal do Netflix, Amazon Prime, melhoria na nossa internet, nos nossos dados, para que a gente tenha um tipo de lazer dentro de casa, aumento das brincadeiras dentro de casa com as crianças, aumento de relacionamento entre marido e mulher. Nós tivemos também mudanças no lazer, no sentido do turismo, que agora, ao invés de ser para outros países,
começa a valorizar cidades pequenas e mais próximas, e também até mesmo mudança nos esportes. Pessoas sendo mais preocupadas em cuidar da saúde e fazer esportes de baixo risco. Como o mundo muda, né, irmãos? Como em 1 ano e meio, ou quase 2 anos, tudo simplesmente mudou. Como é inseguro. Alguns investidores da Bolsa falam que tem um certo jeito de você sempre investir que é infalível. Mas como ser infalível no mundo que muda sem sequer que nós percebamos? Poderíamos citar muitas outras coisas, mas com tudo isso fica ainda mais latente a lição do Mestre para nós. Nosso coração, meus irmãos, nosso coração não pode estar nos tesouros dessa terra. Nós não podemos de maneira nenhuma colocar ou depositar o nosso coração nos tesouros dessa terra, porque rapidamente eles se esvaem. O nosso coração deve ser colocado em tesouros duradouros. Isso não significa que a gente não pode poupar dinheiro, isso não significa que nós não podemos ter propriedades, posses. A questão que Jesus está colocando aqui não é apenas a respeito do quanto de dinheiro eu tenho, não é que nós devemos fazer o voto franciscano da pobreza e vender tudo para todo mundo e começar a mendigar na rua. O alerta de Jesus é: não satisfaça o teu coração com tais coisas, porque elas não são infalíveis, elas não são permanentes, elas não são duradouras, elas simplesmente somem de uma hora para outra. Cuidado aonde você deposita o seu coração, cuidado com aquilo que é a fonte da sua satisfação, da sua alegria. Nós podemos ter imóveis, veículos, mas nós temos que ter cuidado para que os nossos imóveis, nossos veículos, o nosso corpo, a nossa aparência, a nossa carreira ou qualquer outra dessas coisas seja o nosso Deus, pois tais coisas em si mesmo isoladas, sem uma ação de Deus que nos faz enxergá-las e usá-las apropriadamente, não servem de nada. Nós podemos fazer de qualquer coisa da terra um tesouro que toma o nosso coração e perigosamente nos afasta do Senhor. E olha o que o texto diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. A primeira figura aqui que aparece é a traça. Eu não sei se você já teve alguma roupa no seu guarda-roupa que você estimava muito e de repente você foi pegar ela e viu ali uns furinhos que te atrapalhou de usar aquela roupa. A traça é um bichinho que gosta de se alimentar de tecidos. Portanto, aqui vai um recado para as mulheres que fazem do seu guarda-roupa o seu Deus. E muitas mulheres são assim. Existem até umas piadas no nosso meio. Quando as mulheres estão tristes, basta elas irem até o shopping com cartão de crédito e logo se encontrarão satisfeitas e felizes novamente. Essa falácia, embora seja uma brincadeira, tem um aspecto de realidade, mas um guarda-roupa pode ser consumido por um bichinho minúsculo que corrói, que come tecidos. E para os homens isso pode acontecer no banco do seu veículo, ou na sua roupa social, na sua única camisa da Dudalina que você comprou em 10 vezes no cartão de crédito. E para aqueles que gostam de livros e gostam de estudar, e às vezes até mesmo fazem da sua biblioteca o seu Deus, as traças também gostam de comer livros. Isso porque as páginas são coladas com uma espécie de goma que serve de alimento para as traças. Portanto, nós sempre vemos que essas coisas podem sumir de uma hora para outra. Quantas vezes a gente tem uma roupa que a gente gosta tanto e de repente cai
molho de tomate, suco de uva, e lá se vai ela. A segunda figura que ele coloca aí é a ferrugem que corrói. Eu não sei quem aqui já morou no litoral, mas quem tem casa na praia ou já morou na praia, sabe o poder corrosivo da ferrugem, que come metal, que toma a geladeira, o fogão e até mesmo o seu veículo, as rodas do seu carro. A ferrugem que corrói constantemente. Isso tudo Jesus usa com uma linguagem muito simples, irmãos, que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia, coisas que nós utilizamos, roupa, tecido, livros. Ele utiliza para nos dizer uma coisa, que tudo nessa vida está se deteriorando, e nunca é o inverso. Se a gente coloca um pneu novo no carro, a tendência é que ele acabe. Podia ser ao contrário, né? A gente colocava um velho e ficava novo. Mas tudo que a gente põe novo, fica velho. Pneus de carro, peças de carro, casa, roupa. E até mesmo, acho que a melhor figura para nós, irmãos, é aquela que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, que esse tabernáculo aqui que nós utilizamos durante alguns anos, está o quê? Se desfazendo. E depois dos 30, 40, 50, a coisa vai piorando. E a gente vê que essa máquina chamada corpo humano já não funciona mais como era antigamente. Tudo começa novo e termina velho. No entanto, o reino de Deus não é assim. No entanto, lá, no reino dos céus, as coisas estão seguras para nós. E além disso, de tudo estar se deteriorando, se não bastasse isso, temos também incêndios, enchentes, catástrofes naturais, pandemia, doenças e muitas coisas que levam todos os nossos bens. Mas se não bastasse isso, ainda existem as ações de homens maus, e o versículo 19 ele fala, e aonde ladrões escavam e roubam. Já não bastassem as nossas coisas acabarem de forma natural, nós corremos o perigo, principalmente no Brasil, de sermos assaltados, de termos o nosso celular novo roubado, de termos o nosso carro roubado, ou até mesmo cair nos golpes, nas fraudes, nos golpes de WhatsApp, que por aí cada vez crescem mais. Nas fraudes, nós podemos perder os nossos bens por ladrões, até mesmo se nós guardarmos os nossos tesouros debaixo da terra, como era costume dos antigos. Poderia vir um ladrão e cavá-lo, encontrá-lo e roubá-lo. Então Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que todas essas coisas somem. Mas eu queria também dizer para vocês que ainda que essas coisas não sumam, que ainda que elas continuem sendo de nossa propriedade, nenhuma delas tem o poder de satisfazer o nosso coração. De repente elas perdem a atratividade, o valor. Quantas pessoas ricas, meus irmãos, que nós conhecemos, que têm dinheiro, carro, propriedades, uma conta gorda no banco, mas quando você olha, você percebe que a satisfação ainda não chegou naquele coração, que falta algo para viver a verdadeira felicidade, porque essas coisas não podem nos preencher. Então Jesus, depois de dar o mandamento negativo, ele nos oferece um caminho melhor. Versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Lá sim, nós temos um patrimônio que jamais pode ser deteriorado. Lá nós temos uma coroa incorruptível. 1 Pedro 1,4 diz que nós fomos salvos
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus. É claro, meus irmãos, que o Senhor Jesus aqui não está ensinando que nós devemos trabalhar para adquirirmos a nossa salvação, e quem muitas boas obras fizer chegará lá. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que a salvação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e nada que nós fizermos poderá conquistar tal salvação. Somente a obra expiatória de Cristo estando sobre nós. Portanto, esse tesouro que nós devemos ter lá, não é um tesouro de méritos, não é um tesouro que adquire a salvação através das boas obras, mas é um tesouro que nós acumulamos através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, fazendo assim as verdadeiras e boas obras que o Senhor preparou para que nela nós andássemos. 1 Timóteo 6,18 diz que nós devemos ser ricos de boas obras, generosos em dar e repartir, e que acumulem para si os mesmos tesouros. Meus irmãos, existe aí uma rede de generosidade na Igreja de Cristo que muitos não enxergam. Muitos não conseguem enxergar que no meio dessa pandemia, nós, a Igreja do Senhor, e não estou falando da Igreja da Capela, de Jundiaí, de Valinhos, estou falando do povo de Deus, nós continuamos sendo sal e luz, queira o mundo ou não, nós estamos trabalhando para o Senhor. É claro que nós temos muitos maus exemplos no meio dito evangélico, especialmente no Brasil, mas quando nós falamos a respeito da verdadeira igreja, ela está sendo generosa, ela está trabalhando em prol dos enfermos, ela está trabalhando para alcançar aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que tiveram seus entes queridos, perderam seus entes queridos. A Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo está trabalhando para o Senhor, não para acumular méritos, mas porque ela entende que tudo aquilo que nós fazemos verdadeiramente para Cristo, neste mundo, amando nossos irmãos, sendo sal e luz, é um ajuntamento de tesouros celestes para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Quais são esses tesouros, meus irmãos? Quais são os tesouros nos céus? Nós temos que primeiro pensar que quem deu esse tesouro para nós só é o próprio Deus, através de Jesus Cristo e através da obra do Espírito. Os nossos tesouros podem ser listados como, por exemplo, o perdão dos pecados em Cristo Jesus, as nossas orações sendo respondidas pelo Pai, os nossos nomes arrolados no livro da vida, e deste livro nada pode tirar o nosso nome. O amor do Pai, esse é um tesouro inestimável. Esse amor que nos fez ser filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. O Espírito Santo habitando em nós, esse é um tesouro inestimável. A nossa morada no céu que Jesus disse que prepararia para nós. A nossa alegria no Senhor. As bem-aventuranças, felizes são aqueles que foram encontrados por Cristo na beira do caminho e que agora juntam para si tesouros na eternidade que ninguém, nem Satanás, nem o mundo e nem nós mesmos pode arrancar de nós. Louvado seja Deus por esses tesouros. Só que esses tesouros já podem ser experimentados agora. Nós já temos a plena convicção desses tesouros. Nós temos a plena convicção da vida eterna, que é conhecer ao Senhor. E nós não vamos conhecê-lo apenas quando nós chegarmos lá. Nós já podemos conhecê-lo agora, em partes, mas virá o que é perfeito.
nós já podemos desfrutar do perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. E a pergunta que fica para nós é: onde está o teu coração? Em meio a todas essas dificuldades, essas mudanças, aonde está o seu coração? O nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. E aonde você foca o seu coração, aquilo se torna valioso para você. Aonde você deposita o seu coração, se torna o seu tesouro. Eu gostaria de perguntar para a amada igreja: o que te entristece mais nessa pandemia? O fato, por exemplo, de nós não podermos estar cultuando ao Senhor congregados, ou as coisas concernentes à sua realidade lá no mundo. Porque quando começa uma pandemia, a maioria das pessoas começam a dizer e se preocupar com coisas do tipo: e meu emprego, e minha saúde, e meus investimentos, e minha carreira, e o meu lazer, minhas viagens internacionais. Mas o nosso coração tem um motivo de muito mais tristeza, irmãos, porque ver os bancos vazios de um culto solene a Deus é entristecedor. A gente não poder compartilhar, e a gente aqui que está aqui, presente fisicamente, a gente tem que levantar as mãos para os céus, porque a gente pode participar olhando nos olhos dos nossos irmãos. Mas e nossos parentes? Eu não tenho como não deixar de pensar nas pessoas dessa igreja, que agora queriam estar aqui, sentindo de perto a presença da comunhão, e está limitado de uma forma virtual. Como o povo que foi para o cativeiro, e o Salmo 137 diz sobre isso, que o povo chorou lá amargamente, e os ímpios diziam: cantem um cântico, cantem um salmo, e eles diziam: como nós cantaremos ao Senhor em terra estranha? Como nós cantaremos ao Senhor longe do culto público e solene? O que te entristece mais? E aonde está o teu coração? A resposta nunca é fácil, porque ela envolve uma profunda reflexão a respeito da nossa vida. E o Senhor Jesus diz: porque aonde está o teu tesouro, ali também está teu coração. Ali o teu coração é fixado. E nós não queremos, irmãos, colocar os nossos tesouros e o nosso coração nas coisas passageiras e efêmeras desse mundo. E o Senhor Jesus continua dizendo que os olhos precisam estar focados para auxiliar o coração, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. O amor das coisas desse mundo nublam a nossa visão, embaçam a nossa vista, e por isso nós deixamos de enxergar as coisas que são importantes. E quando Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, não significa que eles produzem luz, mas que eles captam a luz de fora, e então orientam a nossa mente e o nosso coração. É por isso que lá em 1 João, o apóstolo diz que nós temos que tomar cuidado com a consciência dos olhos, porque aonde nós fixamos os nossos olhos, o nosso coração é tomado. A própria Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3, o texto bíblico nos diz que ela falou e viu que o fruto era agradável aos olhos, por isso tomou e comeu. E o próprio Jesus, lá na tentação do deserto, quando ele está sendo tentado por Satanás,
Satanás vem e mostra os reinos dessa terra. E até aqui mesmo, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, falando sobre o adultério, diz que aquele que olhar para uma mulher com cobiça, já adulterou. Porque é pelos olhos que vem a tentação e o desejo. E quando o desejo é tomado, toma também o nosso coração. Portanto, meus irmãos, cuidado aonde você põe os seus olhos. Cuidado com a internet, cuidado com as redes sociais. Cuidado para não ficar no Instagram vendo vidas alheias que parecem ser perfeitas e começar a desejar tais coisas. Coloque o seu coração na palavra de Deus. Fixe o seu olhar nos mandamentos de Deus. Porque se você fixar o seu olhar na palavra de Deus, essas coisas se tornarão pequenas e miseráveis para você. E o seu coração estará focado no reino de Deus. E quando você começa a focar muito nessas coisas, você começa a parar de perceber quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Salmo 124, lido aqui, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Mas glória a Deus que o Senhor está ao lado do seu povo. Mas o Senhor Jesus também diz aí, a partir do versículo 24, que quando os olhos perdem o foco, quando eles tomam o coração, você acaba se tornando escravo. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na tentativa de servir aos dois senhores, a briga pelo teu coração continua e você pode se esgotar. E cá entre nós, meus irmãos, o dinheiro não é um Deus bom. O dinheiro não é um Deus que é benevolente e bondoso como o nosso Deus. E Jesus deixa claro que ninguém pode servir a dois senhores. Nós temos uma estigma no nosso coração e um desejo em servir. Todo mundo tem. Mas ou nós serviremos ao mundo e a Mamon, que é o Deus desse mundo, o dinheiro e as riquezas desse mundo, ou nós serviremos ao Senhor. E o Senhor Jesus diz que não podemos servir aos dois. Os ídolos do nosso coração vão mentir para nós e dizer que nós podemos sim servir aos dois, mas uma hora ou outra nós teremos que decidir. A corda estourará para algum dos lados. Como no caso do traidor Judas Iscariotes, que tentou servir a Jesus e a Mamon, mas que depois, no final da sua vida, como um servo de Satanás, entregou Jesus e foi enforcar-se. Não se pode servir a dois senhores. Indo para o final, meus irmãos, nós temos que nos lembrar de Cristo. E lembrar que Cristo nunca fixou o teu coração dele nas coisas dessa terra, no reino desse mundo. Se fosse assim, jamais ele teria ido para a cruz. Jamais ele teria escolhido suportar o sofrimento do madeiro. Jamais ele teria sofrido por nós, pecadores. Mas os seus olhos estavam fixos na eternidade, em fazer a vontade do Pai e cumprir a missão que o Senhor preparou para ele. Portanto, meus irmãos, olhemos para Cristo, que o nosso coração esteja focado em Cristo. Como diz Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja Deus, porque Jesus nunca tirou os seus olhos da vontade do Pai
Os seus tesouros sempre foram a vontade de Deus, e assim também deve ser conosco. O próprio Jesus, em Mateus 13, 44, alguns capítulos depois do texto de hoje, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A pérola de grande valor, essa sim vale a pena colocar o nosso coração no reino de Deus. E Jesus Cristo é o Rei do reino. Ele é o verdadeiro tesouro. E o conselho que fica para nós, meus irmãos: não tenha o seu coração dividido. Não desfoque a sua mente nem o seu olhar. Sirva somente a Jesus Cristo. Ele deve ser o único Senhor das nossas vidas. E o nosso coração deve pertencer exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário preparou para nós um lugar, uma herança incorruptível nos céus, a qual nós um dia, todos os crentes, se alegrarão juntamente com o Pai, não apenas um dia ou dois, mas por toda a eternidade, para todos sempre. Louvado seja Deus por isso.